MSD Preview, informação até você. Nesse programa aqui eu trago Aloysio Borges, advogado, ex-deputado, para a gente falar um pouquinho sobre política e fazer até uma análise sobre Campo Grande. Ele que é um dos nomes lembrados por muita gente como possível pré-candidato no que vem a vereador. Ele que nunca abandonou a política, porque a política está no sangue e é um expert em bastidores. Se fosse você, ficava no vídeo para acompanhar esse bate-papo. Aqui com o Aloysio Borges, 58 anos, uma das lendas da política de Mato Grosso do Sul e alguém que, segundo muita gente, é uma das pessoas mais habilidosas em bastidores e visão da vida pública, da política. Como que é para o senhor estar vendo esse mundo de hoje? O senhor que tem décadas e décadas nessa estrada e conhece bem e talvez esteja vendo essa novidade toda como só mais um ciclo de algo que já foi passado, parecido lá atrás, né? Porque tudo meio que às vezes é repaginado e volta com outra cara, mas já aconteceu antes um pouco, né? Danilo, obrigado pela deferência, viu? Nem tanto, mas como a gente gosta do que faz, né? Eu faço política partidária porque gosto, né? Tudo aquilo que você faz quando você gosta, você procura estar sempre atualizado, né? Logicamente, a gente busca sempre os exemplos de antes, para que você possa consertar aquilo que houve de errado, aproveitar aquilo que deu certo e ter a visão de futuro. A política hoje, no Brasil, de um modo geral, teve um destaque diferente, né, com a eleição do presidente Bolsonaro. Isso certamente influenciou nos outros estados, como também influenciou aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Tanto é verdade que nós vimos aí a eleição de algumas pessoas que são novos no cenário, na militância da política partidária, né? Como é o caso do deputado federal Trutz, né? Da senadora Soraya Tronic, né? Que foram eleitos sem que antes tivesse uma militância política partidária no estado de Mato Grosso do Sul. Então eu vejo que isso mudou, as redes sociais mudaram, né? No passado nós não tínhamos rede social. Mas existia pressão popular, não é? Existia sim a pressão popular daqueles que estavam mais próximos da base. Nós tínhamos aqueles políticos de militância partidária, né? Mas nós tínhamos os políticos também de época de eleição, né? Que usavam o poderio financeiro, usavam também, que na época podia até, né? Era diferente as exigências da lei eleitoral. Mas assim, o senhor que é um expert em bastidores, o bastidor ele não para, é um jogo sem intervalo. Sim. Ele 24 horas funciona e termina um jogo, começa o outro. Começa o outro. E aí por isso também é um jogo de resistência, é um jogo de inteligência, é um jogo de raciocínio e de muita observação. As redes sociais, esse viés mais superficial, mais inflamado, as coisas mais polarizado, ele diminuiu a importância e a influência dos bastidores, ou foi só um lapso, uma situação de momento muito específica das eleições de 2018, e a gente tende a ter um cenário aí que talvez volte ao que ser mais ou menos parecido com o que era antes, em 2020 e 2022? A rede social influenciou muito em função dos acontecimentos que houveram, dos atos de corrupção que aconteceram a nível nacional, né? Mas a articulação dos partidos nos bastidores foram fundamentais para as composições partidárias, né? O percentual de eleição, você pode ver que houve um percentual significativo de mais de 30%. Mas aí a gente tem de reeleição. Os grandes partidos enfraquecidos, de certa forma. E aí, vem em cima dessa pergunta que eu fiz mesmo. Mesmo assim, a estratégia vale, porque se o Moca não tivesse apoiado a Soraya, talvez o Miglioli fosse senador e é do PSDB. Por isso eu digo que um percentual aí de 30% a 40% que você vê no resultado eleitoral mantendo, né, os políticos da velha guarda na participação direta da articulação e do resultado da eleição, né, verifica-se que aquilo que vinha acontecendo permaneceu de certa forma. Agora, com esse resultado que nós tivemos, com a influência da rede social, se o governo que aqui e aí está, né, realmente conseguir atingir, né, as metas que foram apresentadas para a população,
pode até ser que se mantenha essa influência. Se não, volta na articulação, deu a influência das pessoas que têm um certo preparo, um certo conhecimento, que já há tempo vem participando das articulações dos partidos. Porque a tendência em Mato Grosso do Sul, que é um cenário conservador, é de mais vezes a vitória da articulação, da estrutura, do que da surpresa. Sim. O Zeca foi uma coisa fora da curva, em 98. A gente tem a situação do Bernal, em 2012. Teve a situação da Marilu, o senhor até acompanhou, viveu bem aquela época. Poderia ter sido uma vitória simplesmente, mas no final das contas valeu a lógica. E talvez o próprio Reinaldo, em 2012, que se tivesse ido para o segundo turno, teria tido também uma chance de surpresa. Ou seja, aquele ano era um ano que eu daria ou Bernal ou Reinaldo. Mas não é muito comum isso, né, na história do Estado. No nosso Estado, o Estado é bastante conservador, né? Eu diria o seguinte, que falando da nossa realidade de hoje, o que está acontecendo agora, eu vejo que Mato Grosso do Sul, Campo Grande, não vai ter muita influência ainda da política nacional. Da onda Bolsonaro. Da onda Bolsonaro, né? Até porque também nós não temos ligado a nenhuma liderança de expressão que tem um histórico necessário, tá, para fazer com que a população possa, do ponto de vista do executivo, né, porque no executivo você necessita que você tenha alguma coisa para apresentar, para oferecer para a população. E nós somos, por ser conservadores, a população de Campo Grande em especial é uma população bastante exigente, né? Aí nós temos políticos aí que já exerceram mandatos, que já participaram da articulação política do Estado, que tem um histórico de serviço prestado para Campo Grande, como é o atual prefeito, né, que é candidato à eleição, Marquinhos Trade, o ex-prefeito e ex-governador André Pitinelli, o Nelsinho Trade, que é o atual senador, que foi prefeito de Campo Grande por 2 mandatos. Então, essas pessoas vão sim influenciar dentro da articulação, da montagem, né, do próprio governo do Estado, né, do que vai ser a disputa. Do que vai ser, como vai ser a nossa disputa aqui na capital. Mas a gente tem a figura também do Bernal, alguém que está elegível nesse momento, que pode também, deve ter aí um handicap para poder influenciar de alguma maneira, ou não. O Bernal, politicamente. Não esfarelou. O Bernal é uma liderança importante, precisa ver o que ele está fazendo em relação à situação dele eleitoral, que eu vejo que se ele não conseguir, eu acho difícil ele conseguir voltar para o cenário político, tirando essa inelegibilidade dele, ele é um aliado forte. Um bom vice? Um bom vice, aliás, um excelente vice, o Bernal, para qualquer candidato, né? Ele viria participar. Se ele não tiver resolvido essa questão eleitoral dele, da inelegibilidade dele, nem ele terá motivação para participar das disputas eleitorais em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Em falando de Campo Grande, ele viria participar se ele tivesse resolvido, que eu acho muito difícil. Agora, o senhor é um nome lembrado para concorrer ano que vem a ser pré-candidato a vereador e, se passar nas convenções, ser futuramente um candidato, algum veterano, um cara que entende da política, e passaria a ser um nome de renovação, né? Por estar agora, talvez, numa volta. Como que o senhor vê hoje a Câmara Municipal, que foi renovada de 60%, né, da sua composição nessa legislatura, e que tem já, como a gente tem um raio-x disso tudo, uma imagem, né? E mais longe na minha pergunta, o Marquinhos Trade, ele é favorito? O senhor vê ele hoje como alguém com muita chance de vir para uma reeleição, ou depende muito de um cenário que ele só vai poder aparecer de verdade ano que vem? Olha, na sequência do que você disse, eu estou pré-candidato. Estou pré-candidato, como tantos outros, está pré-candidato a vereador, outros até pré-candidato a prefeitos de Campo Grande. Olhando para o cenário atual, eu vejo o atual prefeito Marquinhos Trade. Pré-candidato que pode assumir um mandato a qualquer momento. Eu sou o primeiro suplente do Partido Progressista, eu acho difícil já nesse momento, né? Aconteceu na última legislatura. Tudo é possível, né? Mas, assim, no cenário que está hoje é quase impossível, não é impossível, é muito difícil, né, que haja, assim, essa oportunidade, né? O prefeito Marquinhos Trade, ele tem feito um trabalho administrativo interessante do ponto de vista de infraestrutura. A gente vê que vários pontos da cidade ele está com realização de obras, etc. Existe um problema muito sério dele com o quadro do servidor, que o quadro do servidor
mantém uma certa insatisfação com ele, em função dos cuidados que ele não teve com o servidor como deveria, até porque ele é oriundo do serviço público, né? Ele vai ser cobrado disso nas próximas eleições, na próxima eleição, na sua reeleição. Mas também, por outro lado, você precisa ter candidatos competitivos para disputar com ele. Os partidos que estão aí, que poderiam ter candidatos, ainda não apresentaram nenhum nome que eu possa dizer, não, esse daí vai disputar com o Marquinhos de igual para igual. Eu não vejo, na minha concepção, na minha análise, nenhum candidato aí desses que estão sendo colocados, que já se disseram ser pré-candidatos, em condições de disputar de igual para igual. O principal nome seria a Rose, né? Mas que tem um futuro totalmente incerto. A professora Rose, ela tem um problema sério, que é a questão do PSDB. Né? Por mais que ela queira disputar a eleição de prefeito de Campo Grande, é um nome forte, foi a mais votada, a deputada federal mais votada na capital, disputou a última eleição de segundo turno com o Marquinhos Trati, mas o partido dela, não, a princípio, pelo que a gente vê das articulações, não se fala no nome dela como candidata a prefeito. Fala até no deputado federal Beto Pereira, tanto é verdade que ela tem buscado outras siglas partidárias para mudar, né? Mas mesmo assim eu não vejo ela, na minha concepção, como disputando a prefeitura de Campo Grande, a não ser que seja pelo PSDB, que é um partido que é o partido dela, logicamente, mas que não tem no seu plano de ação agora, nesse momento, a candidatura da Rose Modeste como prioridade, né? Porque se assim tivesse, não estaria falando em nome do Beto Pereira, né, como deputado federal também, como pré-candidato à prefeitura de Campo Grande. Quanto à renovação da Câmara, o senhor seria um nome... Veja só, novamente. Você precisa renovar com responsabilidade, né? Eu sempre falo, você tem que levar para o Legislativo pessoas que têm preparo, têm conhecimento, têm um histórico de serviço prestado ao segmento, à sociedade, à cidade, porque não pode ser eleito por ser eleito e ir por ir. Eu vejo que a nossa Câmara de Vereadores, não só essa, mas já desde a outra Câmara de Vereadores, nós tivemos, na sua maioria, vereadores que não estavam preparados para ser. Né? Não tem, assim, você não vê hoje nenhum vereador desse que estão, com raras exceções aí, que tenha, né, uma vinculação com esse ou aquele segmento da sociedade e que tenha atuado de tal sorte que a sociedade campograndense esteja satisfeita com a atuação deles. Nós vemos assim que a Câmara de Vereadores, ela tem sido, em alguns momentos, que a população precisou dela, né, de agir com mais cuidado. Se agiu, ela não está expondo isso para a gente ver. Né? Então, eu não vejo assim, uma Câmara que pode, sim, em função do mandato que todos têm, todos os senhores vereadores, os senhores vereadores ir com uma disputa até de igual para igual com os novos pretensos candidatos, pré-candidatos, mas muitos deles terão dificuldade para retornar em função da atuação individual de cada um. E hoje, apesar da superficialidade do debate, o nível de exigência está maior que antes, né? Sim, é porque... Hoje o eleitor está mais crítico? Claro, você tem a rede social, a atuação do vereador é cobrada a todo momento pela rede social. Né? Qualquer atitude de um vereador dentro da Câmara de Vereadores hoje, imediatamente repercute na rede social. Né? Então eu particularmente tenho visto, eu estou fazendo assim uma crítica construtiva, né? Porque eu sou um político de militância partidária que sempre cuidei de respeitar, né, os colegas que fazem parte dos partidos políticos. Mas eu critico a atuação na necessidade que a população precisa ter lá na Câmara de vereadores que representem, que votem, que discutem as questões como se lá esse ou aquele eleitor estivesse, né, dentro de uma lealdade necessária, que é o que a população quer, lealdade dos nossos políticos para com eles. Seja na hora de votar o IPTU, a lei do IPTU, votar a taxa do lixo. Eu estou falando de taxa do lixo, de cuidar da questão da iluminação pública, cuidar da questão da conta de luz, cuidar da questão da conta de água. Você vê, houve um aumento
da conta de energia elétrica na capital do estado de Mato Grosso do Sul absurda, né? E você não vê uma movimentação forte em favor da população, né? Você veja aí que até melhorou agora, mas a Águas de Guariroba, a Águas de Campo Grande, né? A prefeitura vem, recapeia uma rua, vem a mãe, rasga a rua e larga ali. E aí? Quanto tempo vai para consertar de novo? Né? Se você quebra uma calçada, faz qualquer coisa errada, a prefeitura vem e te notifica. Você deixa um terreno baldio, a prefeitura vem e te notifica e te multa e acabou. Se você não for lá recorrer, se defender, e acabou. E aí a Águas de Guariroba? E a Energisa? Né? E a conta, né, de iluminação pública? Você paga iluminação pública que não tem? Então a população de Campo Grande, ela quer da Câmara de Vereadores uma atuação fiscalizante, que ela fiscaliza a ação do Poder Executivo. Então a Câmara de Vereadores não pode ser subserviente, não quer dizer que ela está sendo subserviente, mas na forma como atua às vezes, dá uma demonstração de que ela faz de conta que é. E nós não elegemos vereador para fazer de conta que é nosso representante. Nós elegemos para eles mostrarem que lá estão defendendo o interesse do segmento da sociedade organizada. O servidor público, né? Os servidores tiveram o vereador Valdir Gomes, que espernou, gritou, pulou, entendeu? Eu não vi nenhum outro vereador, a não ser o vereador Valdir Gomes, que tivesse uma briga acirrada em favor deles, né? Embora, certamente, alguns deles tenham uma forma de agir de forma de bastidores, a gente tem que respeitar isso daí, mas o servidor público municipal está insatisfeito, né? A população de Campo Grande ficou insatisfeita com a taxa do lixo, que ficou mal resolvida ou não ficou? A taxa do lixo ficou mal resolvida para a população de Campo Grande. Nós vamos ter agora aqui, novamente, a implantação, o lançamento do IPTU no final do ano, para o ano que vem, e vai vir a taxa do lixo, e aí? É para pagar, é difícil. Exatamente. Aí vem aí as anistias da vida. Nós não queremos anistia. O bom pagador, principalmente dos impostos municipais, não quer saber de anistia, ele quer uma coisa justa. Você vai hoje fazer uma avaliação de um imóvel pela Prefeitura de Campo Grande, para você transferir um imóvel em cartório, é um absurdo. O valor de avaliação que hoje o município de Campo Grande dá para um imóvel em Campo Grande, não é o valor do preço de mercado. E aí? Acabou, você não tem a quem recorrer. A instância para você recorrer, até recorre, você recorre, mas o resultado é o mesmo de antes. Então, isso é coisa que a Câmara de Vereadores tem que fiscalizar. Eu pergunto, tem alguém fiscalizando? Outro dia nós vimos aí a questão do transporte coletivo, né? Ficou bem exposto aí, né, que essa briga aí hoje, né, essa disputa aí do grupo, né, do transporte coletivo com a Prefeitura de Campo Grande. Pô, você é multado porque você passa o sinal fechado, porque você passa acima dos 30 quilômetros nessa ou naquela via pública. Aí, se você não faz o recurso lá, ou se faz, nem sempre é julgado a favor de você. Você sabe quanto que tem de multa o transporte coletivo de Campo Grande? A maioria não sabe. Muitas multas. E quem está cobrando isso? O Executivo está cobrando? A notícia que nós tivemos há pouco tempo atrás aí que não está cobrando, como deveria. Cobra do cidadão, da cidadã. Mas deles não. Por quê? Quem que tem que fazer isso? A Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem que fiscalizar. Porque a população é fiscalizada a todo momento. Os amarelinhos estão aí na rua toda hora montando você. É o cinto de segurança, é o radar, é o telefone celular, é não sei o quê. E o transporte coletivo? Né? Quem anda na cidade sabe que, infelizmente, muitos motoristas de ônibus fazem no trânsito de Campo Grande. Né? E eles não são punidos. As empresas não estão sendo punidas. Então, por isso que eu digo que a importância de você ter uma Câmara de Vereadores preparada,
que lá conheça toda a estrutura do serviço público. Você veja a nossa saúde pública, né? É problema dos postos de saúde, é o problema da atuação social, é o problema na escola. Nós temos um problema seríssimo aqui, Danilo, que é a evasão escolar nas escolas municipais e estaduais. Sabe por quê? Um índice altíssimo. A questão da segurança pública, você sabia disso? Nós temos um problema sério de evasão escolar. Tem bairros de Campo Grande, chega a 70%, 80% de evasão escolar. Por quê? Porque o aluno tem medo de ir para a escola, porque na hora de ir embora, ele é barrado por assaltantes, roubar celular, questão de assédio sexual, etc. Eu fiquei sabendo isso há pouco tempo, eu não sabia. Mas a Câmara de Vereadores tem que cobrar do poder público a questão da segurança pública nas escolas. Ou ir atrás desse levantamento. Fazer esse levantamento, ir atrás, né? Porque como é que você pode ter, né? E segundo eu sei, foi feito pela direção de escola um relatório, tanto para o município como para o estado, a questão da evasão escolar para a questão de segurança. Né? As famílias são bonitas. Um dia eu como advogado, fiz uma audiência de menores e a juíza cobrando aqueles jovens infratores por a questão de não estar frequentando a sala de aula. Mãe, pai, você não pode, você tem que ir, o seu filho tem que ir para a escola. E tem que ir mesmo. Mas só que na periferia de Campo Grande, em especial, muitos não vão para a escola por uma questão da segurança. Professores, das 5 horas da tarde, pede Uber, tem Uber que não vai na região. Isso não pode acontecer. A Câmara de Vereadores de Campo Grande tem que cuidar disso. Isso faz parte da atuação do parlamentar, do vereador, né? Então, dessa forma que eu vejo que os senhores vereadores e vereadoras precisam atuar, e aqueles que são pretensos a entrar ou, né, na disputa eleitoral tem que ter um cuidado com isso, para oferecer na sua atuação no futuro esse princípio da lealdade, de atuar em favor da população como se lá ela estivesse. Obrigado, parabéns aí pelo discurso, pela sensibilidade com relação a essas questões. São questões muito pertinentes e Campo Grande está crescendo, né? Se não tomar cuidado com certos problemas, acho que a tendência é só piorar e aí resolver depois fica mais difícil. Eu que agradeço a oportunidade de você, Danilo, do MS em Dia, e dizer que nós precisamos cuidar, né? A população de Campo Grande quer isso, né? Que a classe política se volte mais para ela. E na rede social está todo dia sendo colocado. É na saúde, é na educação, é no esporte, é no social, é na segurança pública. Então, quem tem que olhar pela população? É a classe política, aqueles que detêm mandato, seja no executivo, seja no legislativo. MS Dia Preview, informação até você, acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br ou nas redes sociais, só buscar no YouTube, no Facebook, no Instagram, MS Dia. Até a próxima, vamos por aí.